Olha só, tem uma nova divisão acontecendo no mundo dos negócios. E o interessante é que não é mais entre quem usa e quem não usa inteligência artificial, não. A verdadeira separação hoje em dia é entre aquela minoria que está conseguindo gerar lucro de verdade com IA e a grande maioria que está só queimando dinheiro. É o que a gente está chamando de a divisão da Gen AI. E a ideia aqui é entender de que lado uma empresa precisa estar para sobreviver e prosperar. Essa frase é forte, né? Mas ela resume perfeitamente o que está acontecendo. Sair comprando licenças aos montes, sem uma tese de investimento, sem um plano claro, isso não é transformação digital. Na prática, é transformar o CAPEX e o OPEX da empresa em fumaça, só para parecer inovador. E é exatamente esse o primeiro passo para o lado errado da divisão. Então, para deixar bem claro, o que é essa tal de divisão da GenAI? Pensa num abismo. De um lado estão as empresas que usam a tecnologia para redesenhar suas operações e ver o resultado no caixa. Do outro, estão aquelas presas no que a gente pode chamar de inovação performática, sabe? Aquelas ações que ficam ótimas no press release, mas que não mudam em nada o balanço no fim do mês. Mas por que tanto dinheiro está indo pelo ralo? Vamos dar uma olhada nos motivos que levam tantas iniciativas de IA a virarem, no fim das contas, apenas mais um centro de custo? Se liga nesse número do Gartner. Algo entre 70% e 85% dos projetos de Gen AI simplesmente não estão entregando o retorno sobre o investimento que se esperava. É um número brutal, né? Mostra que a maioria das abordagens que estão sendo usadas, bom, elas não estão funcionando. E esse fenômeno tem até um nome: turismo de IA. É aquela adoção superficial da tecnologia, sabe? Os sintomas são clássicos. A empresa compra milhares de licenças, mas ninguém sabe direito para quê. Aí cria um chatbot interno que é até legalzinho, mas não conversa com o ERP, com o CRM, ou seja, onde o trabalho de verdade acontece. E o sintoma mais clássico de todos, a famosa prova de conceito eterna. Aquele projeto que nunca sai do laboratório, porque ele nunca foi pensado para escalar ou para gerar um retorno financeiro real. E isso nos leva a um erro que custa caro: confundir a produtividade de uma pessoa com a produtividade da empresa inteira. Pensa bem. O analista usa um copiloto e agora escreve um e-mail 50% mais rápido. Parece ótimo. Só que o gargalo do processo, que é a aprovação de um fornecedor num sistema antigo que leva 15 dias, continua lá, intocado. Qual o retorno financeiro disso para a empresa? Zero. É isso mesmo, zero. Acelerar uma etapa de um processo quebrado não conserta o processo. Ok, já entendemos bem o problema. Agora vamos virar a chave. Onde é que está o verdadeiro retorno sobre o investimento? Onde o dinheiro aparece de verdade? O pulo do gato é esse aqui. O grande valor da IA não está em otimizar uma coisinha aqui e outra ali. Ele aparece de verdade quando a tecnologia é usada para consertar, para automatizar fluxos de trabalho inteiros, de ponta a ponta. Especialmente aqueles que são a espinha dorsal da operação da empresa. E onde a gente encontra esses fluxos? Quase sempre no back-office. A gente está falando de automatizar a reconciliação financeira, de extrair dados de notas fiscais de forma inteligente, de simular cenários na cadeia de suprimentos e, o mais importante, de criar uma camada de inteligência que consiga orquestrar todos aqueles sistemas legados. É aqui que o ROI deixa de ser uma promessa e vira um número na planilha. E na prática, como é que isso funciona? Com agentes autônomos. Pensa neles como se fossem robôs de software super espertos. Um agente desses consegue ler a tela de um sistema antigo que não tem API, processar aquela informação usando as regras de negócio da empresa e logo em seguida executar uma ação num sistema mais novo. Isso moderniza a operação sem precisar daquele projeto caríssimo e que leva anos para trocar um sistema inteiro. Bom, isso tudo nos leva à estratégia. O que essa minoria lucrativa faz de diferente? Não é só sobre qual tecnologia escolher, é sobre a mentalidade, o jeito de implementar. Esse insight do Boston Consulting Group é matador. A tecnologia, o algoritmo, é só um terço da solução. O verdadeiro sucesso depende de como as pessoas e principalmente os processos são redesenhados em volta dessa tecnologia. Investir só na ferramenta é a receita certa para o fracasso. E essa mentalidade muda completamente a pergunta que se faz no começo. Em vez de partir da tecnologia e sair procurando um problema para ela resolver, tipo, o que eu faço com essa IA nova? A abordagem que funciona é o contrário. Começa pelo problema de negócio. Onde é que a minha operação está engasgando mais? E só depois se pensa em como a IA pode resolver aquele atrito específico. E essa estratégia toda se apoia em 3 pilares. O primeiro é a governança, ou seja, ter um controle rigoroso de custos e de riscos, como as alucinações da IA, para proteger diretamente a margem EBITDA.
O segundo pilar são os dados prontos para a IA. Não tem milagre, a IA é tão boa quanto os dados que a gente dá para ela. E o terceiro, talvez o mais crítico, é o patrocínio do C-Level. É tratar a IA como um novo modelo operacional da empresa, não como um experimentozinho isolado do time de TI. Agora, vamos trazer essa conversa toda para a nossa realidade. Como é que essa estratégia se aplica ao cenário específico aqui do Brasil? A realidade brasileira é clara. Com a nossa taxa de juros, o CFO não tem como aprovar um investimento com uma promessa de retorno daqui a 5 anos. O payback precisa ser rápido, o ROI tem que ser calculado em reais e precisa acontecer dentro do mesmo ano fiscal. A urgência financeira aqui é outra. E é justamente isso que cria uma oportunidade única no Brasil. Usar a GenAI para modernizar sistemas antigos sem ter que trocá-los. Automatizar nosso back-office, que é super complexo. A área fiscal, contábil, jurídica. Criar agentes privados que rodam com os dados da própria empresa, respeitando o LGPD. É aqui que o valor aparece rápido e de forma defensável. Então, para fechar, fica a pergunta que toda liderança deveria se fazer nesse exato momento. A iniciativa de IA da empresa está servindo para gerar manchetes e parecer moderna? Ou ela está, de fato, gerando lucro, aparecendo na última linha do balanço? A resposta a essa pergunta define sem sombra de dúvida de que lado da divisão da GenAI a organização realmente está.